gente, eu sou a Bárbara Sato, Segredos Entre Amigas. Eu já vim falar sobre um livro que quando eu falei que eu concluí a leitura, vocês piraram em todas as minhas redes sociais. Vida e Morte, que é Crepúsculo Imaginado, dessa linda edição de comemoração de 10 anos da saga Crepúsculo. Então eu vou mostrar pra vocês primeiro como é que é essa edição. Todo mundo ficou me perguntando, mas tem Crepúsculo? O que tá acontecendo? Alguém me explica? Então, à frente da edição é o livro Crepúsculo, edição especial de aniversário de 10 anos. E esse livro não tem nada de diferente. É o mesmo Crepúsculo que vocês encontram em todas as outras edições de Crepúsculo. São 341 páginas com a mesma história da Bella e do Edward, que vai terminar lá no começo do monólogo. É lindo, maravilhoso e seduzente. Aí, quando a gente vira de lado aqui, a gente tem o Vida e Morte. Mas a Stephanie, ela já apresenta pra gente o Vida e Morte em uma carta aqui no começo. Eu achei legal que nessa carta ela falou que ela pensou, pra fazer a edição comemorativa, que ela pensou em lançar o Midnight Sun, só que ela não queria escrever um livro. Mas que ela sempre quis que as pessoas conhecessem o ponto de vista dos personagens inversos, porque muitas vezes as pessoas tomavam as atitudes do Edward como atitudes muito machistas por Bella ser uma mulher. Ela queria mostrar que caso o Edward fosse uma mulher e a Bella fosse um homem, ele tomaria o mesmo tipo de atitude, ele seria protetor da mesma forma. Então, no Vida e Morte ela traz isso. A princípio, eu confesso que eu achei a coisa mó bizarra. Quando eu vi a capa, eu falei, tá, gente, isso é um fanmade, isso é uma fanfic, isso não está acontecendo. O que é que tá acontecendo? Aí, quando eu peguei um livro pra ler, eu falei, cara, não é que é legal? É, tipo, diferente. Ao mesmo tempo que você pega e você vê Crepúsculo, você não vê Crepúsculo, porque os personagens são diferentes, sabe? Eu, até chegar, tipo, quando o Bill, que é o personagem, ou Beal, é Belfort o nome dele, ele descobre que a Edith é uma vampira, até ali eu realmente não consegui visualizar o Bill como homem. Pra mim era a Bella e o Edward e ninguém iria me tirar da mente que era a Bella e o Edward. Mas quando passou da parte que ele descobre que a Edith é uma vampira, que todos os Cullens são vampiros, eu achei que ficou sensacional, porque mostrou a diferença mesmo, sabe, de tipo, as atitudes do Bill. Ele tem uma coisa assim de tipo, mas você é um vampiro, mas você é uma mulher, tipo, a cena da clareira mesmo, quando eles vão jogar o beisebol, ou melhor, a cena anterior, quando ela leva ele pra mostrar que ela é vampira, como ela brilha, sabe, que o Edward faz a mesma coisa com a Bella, que ela leva ele nas costas e tem a primeira cena da corrida mesmo, que ele fica tonto e tal. Essa cena é bem engraçada, que ele olha pra ela e fala, tipo, não, cara, eu não vou montar nas suas costas ao meu tamanho, porque ele é o Edward, sabe? Tipo, ele é alto, ele é olho claro, ele, tipo, tem o cabelo bagunçado. Ele é o Edward. Ela é a Bella, só que de vampira. Ela, tipo, é a mesma pessoa, só que vampira. E eu achei genial, tipo, a colocação, sabe? Como a Stephanie, ela conseguiu implementar essas coisas e não tirar muito da história. Porque você vê Crepúsculo dentro de Vida e Morte, apesar dos personagens serem inversos. É meio difícil da gente visualizar os personagens formados, porque tipo, você vai ver que o Royal, que no caso seria a Rosalie, homem, é loiro e tipo, você não consegue visualizar, principalmente se você já viu o filme, você tipo fica, como assim? Quem é? Sabe? Tipo, você tem aquele personagem implementado na sua mente do Cailan Lutz e você não consegue visualizar o Royal. Aí você pensa no Cailan Lutz loiro. Aí a mesma coisa a Rosalie. Você não consegue visualizar a Eleanor porque você tem aquela vampira loira na sua cabeça que é a Rosalie. Mas aí você pensa na Nikki Reed morena e aí você visualiza. Essa troca, eu acho que foi a coisa mais interessante. Foi tipo tentar visualizar a história, sabe? Porque é diferente, apesar de ser igual. É complexo. Eu amei de paixão. Acho que a Stephanie, apesar de escrever a mesma história, ela amadureceu muito na escrita. No começo, aqui na carta que ela escreve outra carta aqui no começo do Vida e Morte, ela fala exatamente sobre isso, que foi uma chance que ela teve de tirar algumas coisas de Crepúsculo, de reescrever alguns pontos da história que ela não gostaria de ter colocado, ou que ela gostaria de ter colocado de outra forma. Realmente, a história é mais fluida, ela tem mais em corpo, sabe? É tipo um livro mais bem feito, mais implementado, mais questionado, tipo perguntas que têm respostas, você não fica voando. Muitas coisas de Crepúsculo você terminou de ler a série inteira e existiam respostas ainda, existiam perguntas
sem respostas. E no Vida e Morte não existe, porque ela fecha tudo de uma forma muito sucinta. Por exemplo, como ela pensou no caso da Renée e do Charlie. Não trocam de personagens porque naquela época seria difícil dar a guarda de uma criança para um pai solteiro. Então, são várias coisas que ela realmente pensou para criar a história. No contexto do livro, ele é exatamente igual ao Crepúsculo, a sucessão de fatos é exatamente iguais a de Crepúsculo. Só que tem aquelas mudanças, por exemplo, a cena da Bella indo comprar o livro na livraria, que chega os caras que querem estuprar a Bella, que se você não entendeu na entrelinha, era isso que iria acontecer se o Edward não aparecesse. Então aqui não tem os caras que querem estuprar o Bella. Aí ela teve o cuidado de implementar continuação de Vida e Morte, vai vir Lua Nova, Eclipse e Amanhecer com os personagens invertidos? Não. Infelizmente não. A história foi bem amarrada e foi bem concluída. Então, eu não sei se isso seria um spoiler, mas eu não vou contar como é o final, então talvez não seja um spoiler, mas aí a gente tem uma modificada do final da série, análise do final do livro, a gente modifica o final do livro e é genial porque ela conseguiu fazer com que a gente ficasse ainda mais sedento por história, tipo, terminou de uma forma que a gente queria ver o livro e terminou de uma forma que foi uma cena que eu gostaria muito de ter visto em Crepúsculo, eu achei muito sensacional. Não ter visto apenas em Crepúsculo, ter visto em toda a série, sabe? Em todo, na amarração de Amanhecer, por exemplo. Foi uma cena que eu acho que faltou na saga, porque essa parte da história da Bella ficou sem resposta, você não sabe o que acontece a partir dali. E aqui ela conseguiu amarrar com o Bel, e eu achei isso muito fantástico. Mas, gente, é genial. Se você está em dúvida se você quer ler ou se você não quer ler, eu super indico a leitura. Você vai se deparar com personagens que ao mesmo tempo são tão familiares, mas são tão diferentes porque você não conhece ele. Aí você vê como a mudança de gênero diferencia as pessoas. Eu achei isso muito fantástico. Eu vou fazer lá no blog uma sessão de postagens para falar sobre comparações de algumas cenas que foram diferentes, de personagens, como eu vejo os personagens, como são os personagens, quem virou quem, o que tá acontecendo nesse Brasil que eu não tô entendendo. Vou fazer isso lá no blog e vou deixar cada vez que eu fizer uma anotação aqui embaixo, mas vai ser na próxima semana. Então segue a gente no Instagram e no Facebook que eu vou contar todos os detalhes pra vocês, tá bom? É isso, gente. Eu não sei se eu falei muito do livro, mas acho que eu não tenho muito pra falar. Porque é a mesma história de Crepúsculo, é um humano que vai se apaixonar por uma vampira, que vai se encantar pelos poderes e que vai ter as mesmas leseiras que a Bella teve em algum momento. Mas eu acho que no total o Bel é muito mais maduro que a Bella. Isso faz a história ainda mais interessante e gostosa de se ler. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá meu joinha aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal do blog se você ainda não é inscrito e de compartilhar esse vídeo em todas as redes sociais. Seguir a gente nas nossas redes sociais também. Twitter, Instagram, Snapchat, @segredosamigas e no Facebook é facebook.com/segredosentremigas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!